Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula de sábado e para hoje nós temos alguns exercícios para fazer, mas eles serão online, tá? É a metodologia 100%. O link para vocês acessarem os exercícios é esse daqui e ele funciona assim: vocês terão 10 exercícios. Se vocês acertam o primeiro, vocês passam para o segundo. Se acertam o segundo, passam para o terceiro e assim por diante. Mas se vocês erram algum exercício, tem que voltar lá no começo e fazer tudo de novo, tá? Para nós aqui, para esse momento, eu não vou fazer os exercícios no computador, porque eu preciso calcular algumas coisas. Então, para ajudar na resolução e no entendimento, eu imprimi os exercícios e vou resolver eles aqui no papel, beleza? Então, vamos lá para o exercício número 1. Considerando as características dos átomos, é correto afirmar que o íon Ca2+ possui quantos prótons, elétrons e nêutrons? Então, o que a gente sabe é que esse valor aqui é o número atômico e esse valor aqui é o número de massa. A gente já viu isso lá na primeira unidade. Então, o que eu sei sobre o número atômico? Eu sei que o número atômico ele é igual ao número de prótons. Se o número atômico é 20, o número de prótons também é 20. Então, eu tenho 20 prótons. No estado fundamental, eu sei que o número de prótons é igual ao número de elétrons, que seriam, nesse caso, 20 elétrons. Porém, eu tenho esse 2+ aqui. Isso significa que eu tenho 2 prótons a mais que elétrons. Como eu não consigo ganhar ou perder prótons, isso significa que eu perdi 2 elétrons, ficando assim com 2 prótons a mais. Então, do número de elétrons, eu perdi 2 elétrons. Isso me deixou com 18 elétrons. Agora, só falta a gente descobrir o número de nêutrons. Vamos usar aqui o número de massa. Eu sei que número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. O número de massa eu sei que é 40. O número de prótons eu sei que é 20. E eu consigo descobrir o número de nêutrons. Então, nêutrons, passando 20 lá para o outro lado, 20 nêutrons. Então, aqui eu tenho 20 prótons, 18 elétrons e 20 nêutrons. Beleza? Exercício número 2. Tendo em mente os conceitos de distribuição eletrônica dos elementos, quantos elétrons o átomo neutro de selênio apresenta na sua camada de valência? Então, aqui eu já tenho essa minha informação aqui, o número atômico. E eu sei que o número atômico é igual a 34, que é igual ao número de prótons, e aqui diz que eu tenho um átomo neutro. Ou seja, neste caso aqui, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual a 34. Para fazer a distribuição eletrônica, eu preciso do diagrama de Linus Pauling. Eu vou fazer essa distribuição até que eu tenha 34 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, vindo para cá, 2s2, continuando aqui, ó, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. E agora, quantos eu já tenho? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Eu preciso de mais 4.
O próximo subnível é o 4p6, mas eu não preciso de 6 elétrons, eu preciso de 4p6 e eu preciso de 4 elétrons. Para descobrir quantos elétrons ele tem na camada de valência, eu vou escrever isso aqui em ordem geométrica, tá bom? Então, primeira camada, 1s2. Segunda camada, eu tenho 2s2 e 2p6. Terceira camada, 3s2, 3p6 e 3d10. Quarta camada, eu tenho um 4s2 e 4p4. Para saber quantos elétrons eu tenho, é só eu somar a quantidade de elétrons aqui nessa minha última camada. E aí eu vou ter 6 elétrons na minha camada de valência. Beleza? Exercício 3. Para que os átomos de potássio e oxigênio façam uma ligação química estabilizando-se conforme a regra do octeto e formando um composto iônico, é necessário que... Então, para eu primeiro descobrir como que vai ser essa minha ligação, vou fazer o seguinte. Preciso descobrir quantos elétrons tem na camada de valência do potássio e do oxigênio. E aqui eu já tenho uma informação, que é o número atômico, que é igual a 19. Ou seja, vou fazer a distribuição até que eu tenha 19 elétrons. Para o oxigênio, a mesma coisa, só que o número atômico é 8. Então, vamos fazer essas duas distribuições aqui usando diagrama de Linus Pauling. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E agora eu já tenho, vamos ver, 2, 4, 10, 12, 18. Eu só preciso de mais um. Depois do 3p6 é o 4s2. Mas eu só preciso de um, então é 4s1. E acabou por aqui. Agora vamos fazer a distribuição do oxigênio. Tenho 1s2, 2s2, e agora eu já tenho 4, eu preciso de mais 4 para chegar em 8. O próximo seria o 2p6, mas eu só preciso de 4. Então tá aqui a distribuição. Na minha camada de valência aqui, a minha camada é a quarta. E eu só tenho um elétron. Então, aqui eu tenho um elétron. Aqui a minha camada de valência é a segunda. Eu tenho 2 mais 4, eu tenho 6 elétrons. Isso significa que o potássio precisa perder esse um elétron. E aí, a última camada dele vai estar estável. O oxigênio precisa receber 2 elétrons para ficar com 8 elétrons aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu sei que o potássio, ele tem um elétron. Aqui na camada de valência, precisa perder esse elétron. O oxigênio, ele tem 6. O que eu posso fazer é o seguinte, esse potássio, ele vai doar esse elétron pro oxigênio. Esse potássio tá ok, tá com os 8 elétrons ali na terceira camada, tá tudo certo. Só que o oxigênio ainda precisa receber mais um. O que eu vou fazer? Eu vou usar mais um potássio aqui, com um elétron dele, esse potássio vai doar pro oxigênio. Esse potássio tá ok. E o oxigênio, então, tá com 8 elétrons. Então, o que é preciso para eles se estabilizarem é que esses 2 átomos de potássio, então vamos escrever aqui, 2 átomos
de potássio doem um elétron cada um deles, né? Um elétron cada. E só um átomo de oxigênio receba os 2 elétrons. Beleza? Exercício 4. Considere uma solução aquosa de bicarbonato de sódio a 50 gramas por litro. Qual volume desta solução deve ser diluído por adição de água para se obter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro? Esse 40 gramas por litro é a minha concentração. Então, eu sei que inicialmente eu tenho essa concentração aqui. Então, vamos colocar aqui. Essa minha concentração 1 é de 50 gramas por litro. O volume eu não sei. Esse volume inicial é o que eu tô querendo descobrir. Mas eu sei que depois de eu adicionar uma certa quantidade de água a esse volume inicial, eu vou ter um volume 2 de 750 ml. E a solução, eu tenho uma nova concentração agora, que é de 40 gramas por litro. A minha formulinha lá de concentração é o seguinte: concentração é igual a uma massa sobre um volume. Nessas duas situações aqui, a massa não mudou. O que mudou foi o volume e com isso a concentração. Então, eu vou isolar essa massa aqui, ó, que é igual a concentração vezes o volume. Eu sei que a massa inicial, massa 1, ela é igual a massa 2. A massa não mudou. Então, a concentração 1 vezes o volume 1 tem que ser igual a concentração 2 vezes o volume 2. Concentração 1, eu sei que é 50 gramas por litro. O volume 1, não conheço. Concentração 2, 40 gramas por litro. Opa, não preciso escrever isso aqui. E o volume 2, 750 ml. Reparem que aqui eu tenho litro, aqui eu tenho ml. Então, eu vou passar esse cara aqui para litro, que vai ser 0,75 litros, ok? Então, aqui eu terei 40 vezes 0,75, 30. Passando 50 dividindo, eu vou ter esse volume aqui igual a 0,6 litros. Ou, voltando para ml, 600 ml. Então, esta é a minha resposta. Exercício número 5. No contexto das funções inorgânicas de arrênios, quais são as funções inorgânicas? Eu tenho ácido, base, sal e óxido. Considere as seguintes afirmativas. Compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Se eu tenho 2 elementos e um deles é o oxigênio, eu só posso ter um óxido. Então, são os óxidos. Composto formado por um cátion, diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Se ele não tem nem H+, nem OH-, ele só pode ser um sal. Então, são os sais. Compostos que em meio aquoso liberam o íon OH+. Se eu tenho OH+, eu só posso ter uma base. Então, são as bases. E compostos que em meio aquoso liberam o íon H+, só pode ser ácido. Então, são os ácidos. Beleza? Exercício 6. No contexto das funções inorgânicas de arrênios, indique a alternativa que não contém nenhum ácido. Então, vamos olhar essas minhas alternativas. Aqui a primeira, eu tenho
oxigênio e mais um elemento. Então, eu tenho um óxido. Aqui começa com H e eu tenho mais de um elemento, então eu tenho um ácido. Aqui eu tenho 3 elementos. Tem oxigênio mais 2, não pode ser óxido. Não tenho OH e também não começa com H. Então, só pode ser um sal. Esse aqui, tenho 2 elementos e um deles é o oxigênio. Então, aqui eu tenho um óxido, mesmo ele começando com H, ok? Aqui eu tenho oxigênio e mais 2 elementos, então não pode ser um óxido. Não tenho OH, mas começa com H, então eu tenho um ácido. E aqui não tem oxigênio, não tem OH, nem H, então só pode ser um sal. Próxima linha, tenho 2 elementos e um deles é o oxigênio. De novo então, né? Esse aqui é um óxido. Aqui tem o OH, então é uma base. Aqui não, eu tenho oxigênio, mas eu tenho mais elementos. Não começa com H e não tem OH, só pode ser sal. Próximo, eu tenho 3 elementos. Um deles é o oxigênio, mas tenho mais 2 aqui, não é óxido. Se não tem OH, mas tem H, então é um ácido. Aqui eu tenho oxigênio com mais um elemento, então eu tenho um óxido. Aqui eu tenho OH, então é uma base. OH, base. Esse aqui é aquele gás diatômico homonuclear. Então, só vou escrever ele aqui como um gás, já que ele não se enquadra nas outras características aqui. E aqui eu tenho HCl. Então, eu tenho um ácido. Vamos olhar qual que eu tenho ácido. Aqui eu tenho um ácido. Aqui eu tenho ácido. Aqui eu tenho ácido e aqui também. Então, a minha resposta é essa terceira aqui, que é H2O2, NaOH e NaHCO3. Belezinha? Exercício 7. Uma das classes mais básicas de compostos orgânicos são os hidrocarbonetos. Sobre essa classe de compostos, analise as afirmativas a seguir. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que contêm exclusivamente carbono e hidrogênio, certo? O metano e o etanol são exemplos de hidrocarbonetos. O metano, sim, ele termina em ano. Se tiver ano, eno, ino, é um hidrocarboneto. Só que aqui o etanol, se ele terminasse em etano, seria um hidrocarboneto. Terminando em ol, ele pode ser um álcool. Então, o etanol não faz parte dos hidrocarbonetos. Então, essa minha questão 1 é falsa, por causa do etanol, que é um álcool. Beleza? Questão 2. Alcanos são hidrocarbonetos, sim, de cadeia aberta, sim, e apenas com ligações simples entre os átomos de carbono. Correto. Quando possui uma única ligação dupla em sua cadeia carbônica aberta, são chamados de alcenos. Sim, também. E no caso de uma única ligação tripla, são os alcinos. Então, lembra lá? Alcano, ligação simples. Os alcenos, ligação dupla, e alcinos, ligação tripla, e todos eles de cadeia aberta. Porque se for de cadeia fechada, terá um ciclo escrito na frente. Então, a questão 2 é verdadeira. Vamos lá para 3. Ciclanos, então se tem um ciclo, são
hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, de cadeia carbônica fechada, ok. Além disso, possuem apenas ligações simples, porque se termina em ano, são ligações simples. Diferentemente dos hidrocarbonetos aromáticos, que possuem um anel de 6 carbonos com alternância de ligações duplas. Verdade, que é o mais famoso, o benzeno. Então, a questão 3 também está certa. Então, estão corretas as afirmativas 2 e 3. Beleza? Exercício número 8. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano e butano. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos... Então, lembra lá dos hidrocarbonetos? Eu tenho alcanos, alcenos e alcinos, tá? Os finais que eu tenho ano, eno, ino. Se esses aqui, ó, é propano e butano, eu só posso ter da classe dos alcanos. Só olhar o finalzinho deles aqui. Dá para fazer as ligações deles para ver que só tem ligações simples? Dá também. Mas se olhar só o final da palavra, já consigo descobrir. Exercício número 9. No contexto do excerto acima, considere o ácido nítrico, sabendo que os átomos que compõem este elemento são os seguintes. Pode-se dizer que a massa molecular e a massa molar do ácido nítrico são respectivamente. Então, primeiro eu vou calcular essa massa molecular. E ela é calculada como a soma das massas atômicas. Eu tenho massas atômicas aqui. O meu número de massa é o número do átomo, ok? Então, o negócio é o seguinte. Eu vou pegar o meu ácido nítrico. Então, eu tenho HNO3. Quantos átomos que eu tenho aqui? Lembra que eu falei que se eu não tenho número, eu tenho 1. Então, eu tenho um átomo. E qual que é a massa atômica do hidrogênio? Aqui eu tenho massa, aqui eu tenho número atômico. A massa é 1. Vou somar. Nitrogênio. Aqui eu tenho um átomo. E a massa do nitrogênio está aqui em cima, que é 14. Mais, aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. 3. E o número de massa está aqui, 16. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. Vou fazer o seguinte. 1 vezes 1, que é 1, mais 1 vezes 14. 14 e mais 3 vezes 16, que é igual a 48. Isso aqui é igual a 63. Então, a massa molecular é igual a 63 e a unidade é a unidade de massa atômica, tá? Já a massa molar, ela em número é igual a massa molecular. Eu tenho 63. Só que a unidade da massa molar é grama por mol. Então, tá aqui. Massa molecular, 63U, ou uma, e massa molar de 63 gramas por mol. Exercício 10, que também é o nosso último exercício. Então, vamos lá. Para simplificar cálculos químicos, as quantidades de moléculas e elementos são usualmente dados em número de mols. Sabendo que N, nitrogênio, é igual a 14U e o H é igual a uma unidade de massa atômica, quantos mols há em 51 gramas de NH3? Então, assim como nós fizemos no exercício passado, eu preciso descobrir a massa molecular de NH3, porque com isso eu tenho a massa molar. Então, vamos lá. NH3. Aqui tenho um átomo de nitrogênio. E aqui está a massa do meu nitrogênio. Então, eu tenho 14. Mais, tenho 3 átomos de hidrogênio. E a massa
do hidrogênio tá aqui. É a unidade de massa atômica, tá bom? Fazendo esse cálculo aqui, 14 mais 3 é igual a 17U. Então, eu tenho a massa molecular aqui. E que também é igual a massa molar, vai ser 17, então, gramas por mol. Com isso aqui, eu tenho que em 1 mol, eu tenho 17 gramas. Então, eu vou fazer o seguinte, em 1 mol, eu tenho 17 gramas. O que o exercício está pedindo? Quantos mols há em 51 gramas? Então, eu quero descobrir quantos mols há em 51 gramas. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, regrinha de 3, eu vou ter 17x, que será igual a 1 vezes 51. Passando o 17 lá para o outro lado dividindo, eu vou ter um x que é igual a 3 mols. Então, em 51 gramas de NH3, eu tenho 3 mols. Beleza?